Se a gente continuar com as concentrações liberadas em casa, a gente vai continuar correndo o risco do time estar morrendo em campo. Vamos falar mais de outros assuntos, tá? Dorival Júnior e Osmar Stabile, tá? E Osmar Stabile. O Corinthians, né? A gente sabe que vive essa crise, né? Essa crise entre... Não vou dizer que é uma crise, vai. Crise entre diretoria e comissão técnica, não. Existe uma crise por conta dos resultados. Mas o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, teve o cuidado, tá? Teve o cuidado de conversar com o Dorival Júnior, tá? De conversar com o Dorival Júnior, falando com ele sobre o momento dele no clube. O Dorival, claro, o Osmar, claro, foi gentil, passou toda a situação, mostrou que o clube dá toda a estrutura para ele, falou que, claro, que não está satisfeito com os resultados, que ele tem um respaldo, mas deixou claro que os resultados precisam acontecer e que não entende, né? E claro que por que o time, né, tem jogado dessa forma. O Dorival respondeu que os atletas estão empenhados em, né, conseguir uma recuperação na temporada. Então, olha só, teve a conversa, né? Teve a conversa. O Dorival falou que os jogadores estão empenhados, porque o Dorival quis mostrar que não perdeu o grupo. Porque, de fato, eu não tenho essa informação, acho que não perdeu o grupo, né? Quando perde o grupo, acabou. O Dorival, o clima de trabalho com o Dorival sempre é muito bom. Os jogadores gostam, né? Porque o Dorival não é aquele cara que não é que não cobra forte, né? Mas é um cara extremamente educado, um cara que, né, tem um trato fino e diferente com os atletas. A situação do Dorival é uma situação que é desconfortável no clube. Eu acho que a situação vai ficar insustentável se o Corinthians perder para o Cruzeiro. Só que a gente tem que levar em conta que não é certeza que o Corinthians vai perder para o Cruzeiro. Não tem. A gente, por exemplo, conseguiu vencer o Inter e bem vencido com o Dorival no comando. Então, assim, houve a conversa do Stabile, foi uma conversa ali para, né, passar confiança para o Dorival, mas para entender que ele cobrou uma reação. Cara, o Stabile tem me surpreendido. O Stabile, ele tem me surpreendido nesse sentido de cobrança. Ele cobra, entendeu? Ele cobra. Então ele foi lá, passou confiança pro Dorival, bateu um papo, até pro Dorival também não ficar sabendo só o que acontece na mídia, né, por aí, entendeu? Gente, vai deixando o like aí para ajudar, mas o Stabile tem me surpreendido de forma positiva, né? Nesse sentido, eu já vi até uns desrespeitos ao Stabile. O velhinho não sabe de nada, não entende nada, esse tipo de coisa, né? Muito devagar, cara, ele cobra forte, velho. Ele cobrou a questão dos atletas, houve cobrança em questão dos jogadores na balada, e além de existir cobrança, já houve o aviso que as concentrações vão voltar, tá? Ele foi até questionado no sentido de que, é meio retrógrado, né, esse negócio de concentração, na Europa não é mais isso, aquela coisa toda, mas no Corinthians a avaliação que foi feita é que não deu certo. Aliás, até hoje, passaram para mim também que o Fabinho Soldado não tinha nada, né, a ver com isso. Até acredito que possa ter, a palavra final possa não ter sido do Fabinho, mas que ele deveria estar na conversa ali junto com o Emiliano e com o Augusto. Mas da alta cúpula do Corinthians, o que eles me falaram hoje, que foi o próprio Augusto Melo que decidiu encerrar as concentrações. Mas aí existe, né, aquela rivalidade política. E tanto que a atual diretoria não aprova, né, o fim das concentrações. Então, a gente vai entendendo, né, a gente já vai começando a entender que as concentrações vão retornar. Eu não sei se é hoje, não sei se é amanhã, não sei se vai ser para o jogo contra o Cruzeiro, até acredito que não, tá? Não sei se é para a semana que vem, enfim, para depois do dia 9, eu não sei quando, tá? Não foi confirmado para mim, eu não estou cravando que Aliás, ultimamente eu resolvo não cravar nada para não me colocar em risco de nada, né? Porque no futebol as coisas sabem como funcionam. Então, assim, só para você entender, né? Só para você entender, essa questão das concentrações, houve já o aviso que elas vão retornar.
Agora, eu não sei em qual período, quando e qual jogo, né, que essa concentração vai retornar. Mas houve um aviso, há uma insatisfação, tá, há uma insatisfação do Osmar Stabile, do presidente, com isso, tá, em relação ao retorno da concentração, porque não deu certo no Corinthians, tá. E, gente, vamos falar a real. Eu acho o seguinte, eu não tô aqui para cuidar da vida de jogador, ser babá de jogador. O jogador pode fazer o que ele quiser. Ele pode sair no domingo, à noite, ele pode sair na segunda, ele pode sair quando ele quiser. Mas eu acho que o cara deveria ter um pouco de sensibilidade, de sabedoria, de discernimento, que não se deve sair na madrugada do jogo, como ocorreu, né, com 5 atletas de sexta para sábado, que é a madrugada do sábado, quando o Corinthians enfrentou o São Paulo. Se a gente continuar com as concentrações liberadas em casa, a gente vai continuar correndo o risco do time estar morrendo em campo. Porque os caras não respeitam, velho. Não todos, tá, gente? Né? Deixa eu deixar bem claro aqui que eu nunca generalizei, jamais vou generalizar. Até porque existem jogadores casados, pais de família no Corinthians. Existem também solteiros que têm um mínimo de coerência, não são só os casados. A concentração vai voltar. Repito, eu não estou dizendo aqui que o jogador não pode sair, até para a noite, o cara que é solteiro, cada um faz o que quer da sua vida. A questão é fazer isso na madrugada do jogo, né? Fazer isso no dia do jogo, entendeu? E quando a gente libera as concentrações, isso foi uma decisão do Emiliano Dias, junto com Augusto Melo, e as pessoas da diretoria disseram que o Fabinho não tem nada a ver com isso, e eu vou acreditar nessas pessoas, senão não faz sentido eu ficar ligando para elas. Elas falaram que o Fabinho Soldado não tem nada a ver com isso. É isso que está acontecendo. Foi decidido lá atrás, né, retirar as concentrações em jogos em casa. Foi um grande erro, porque os jogadores não respeitaram, os jogadores saindo no dia da partida contra o São Paulo, do clássico do Majestoso contra o São Paulo. Então, houve pressão do Osmar Stabile, tá? Para cima disso. Houve até uma reunião hoje, né? Houve uma pressão do Osmar Stabile para cima disso. Houve ontem uma reunião entre Osmar Stabile e Dorival Júnior, onde ele passou confiança para o treinador, né? Mas cobrou melhoras e o Dorival falou que vai ocorrer melhoras. O Dorival demonstrou bastante confiança também na conversa, que o time está empenhado e vai conseguir reagir. Cara, eu tô acreditando, aí é opinião, tá, gente? Eu tenho direito. Eu sou um comunicador, sou jornalista. Eu tô acreditando que vale a pena. Eu tô acreditando que amanhã o Corinthians vai correr mais. Acho que vai ser um jogo que nós teremos aí o Corinthians correndo um pouco mais. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho do jogo de hoje. Corinthians, será que pode surpreender e fazer um grande jogo contra o Cruzeiro? Mesmo com o Cruzeiro sendo aí o melhor time do Campeonato Brasileiro, líder isolado, né? Será que o Corinthians tem condições de ganhar do Cruzeiro? E hoje o jogo será decisivo para a continuação do técnico Dorival Júnior no Corinthians. O Dorival tem que colocar o melhor em campo, né? Não dá para tirar o Memphis. O Memphis é um dos melhores jogadores que está atuando aqui no Brasil. É o melhor jogador tecnicamente do Corinthians, então o Dorival não pode tirar, porque tirou o Dorival e tirou o Memphis, né? Contra o São Paulo. Depois o Corinthians não tem mais criatividade. Contra o São Paulo, o Memphis colocou o Romero na cara do gol, apesar do time todo não ter jogado bem. A gente não pode apenas cobrar o Memphis. O Corinthians tem que ganhar, tem que fazer uma boa partida. E para vencer o Cruzeiro hoje, o Corinthians tem que fazer uma partida perfeita, uma partida muito próxima da perfeição. O jogo será às 19h30, né, na Neoquímica Arena. Uma partida boa, uma vitória
vai apagar a má impressão da partida que o Corinthians fez contra o São Paulo. Porque o Corinthians contra o São Paulo não jogou nada. Não jogou nada, mas tem muitas coisas aí que vazaram, saíram na mídia, que foi aí os jogadores do Corinthians curtindo noitada de quinta para sexta e de sexta para sábado. Lembrando que o jogo do Corinthians foi no sábado contra o São Paulo. Então, os jogadores chegaram de manhã, não tiveram tempo para descansar, porque dormiu um sono muito mal de dia, e à noite foi pro jogo. O Corinthians andou em campo. Andou em campo. O São Paulo entrou mordendo a fim de vencer e venceu por isso. O Corinthians andou passeando. Vê o primeiro gol do São Paulo, como foi a displicência do meio campo do Corinthians, da defesa. Né? Bruno Bidon, quando veio a bola batida para frente, ele virou de costa, passou próximo do Carrídio. O Carrídio não colocou o pé na bola. Então, assim, há uma cobrança geral, né, pela presidência. A presidência entende que o Corinthians não está jogando bem. A presidência entende que Dorival não está conseguindo fazer o time jogar. Não tem um sistema tático, não tem um jogar trabalhado. O grupo não joga agrupado. Então o Corinthians está mal demais. Nos últimos 5 anos, é o pior trabalho do Dorival. Esse no Corinthians iniciado agora. O Corinthians, mas pode vencer o Cruzeiro. Porque lembra quando o Corinthians venceu o Internacional? Ninguém esperava. Então hoje está todo mundo dando vitória do Cruzeiro. E um time da grandeza do Corinthians, do tamanho do Corinthians, o Corinthians pode surpreender e fazer um jogo espetacular e vencer o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time muito qualificado. O Cruzeiro é líder, né? Com 10 partidas sem perder. Não é à toa. O time do Cruzeiro é um timaço bem ajustado, né? É um time que está jogando a bola redondinha. Um time que joga em velocidade, com linhas altas. Tem uma defesa muito forte. E tem aí o goleiro Cássio, né? O goleiro Cássio será a primeira partida que ele joga contra o Corinthians. O Osmar Stabile, ele garante a permanência de Dorival Júnior. Mas no caso de uma partida ruim, o Corinthians tomar uma goleada, pra mim, é minha opinião, tá? Não é informação. O Dorival cai sim. No sábado, não adianta o Corinthians jogar bem hoje, vencer e depois perder pra frente tudo, não. Porque no sábado o Corinthians pega o Botafogo lá no Rio de Janeiro. E na quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Palmeiras pela 8ª de final da Copa do Brasil na Neoquímica Arena. Um jogo importantíssimo. O Palmeiras é um baita de um time muito qualificado, um time difícil de vencer, né? É um time que tem um grande treinador, um time que tem uma qualidade enorme. Então o Corinthians tem jogos decisivos. Se Dorival conseguir vencer esses jogos, ele continua. Se ele não conseguir vencer, acho muito difícil a permanência do Dorival, porque me parece que o Dorival perdeu o grupo, né? E a Gaviões da Fiel, os líderes da Gaviões, irá fazer uma manifestação no Parque São Jorge a partir das 19h10 amanhã, para cobrar mudança, cobrar reação do time do Corinthians, né? E o presidente Osmar Stabile acabou se reunindo com alguns líderes do elenco do Corinthians e prometeu pagar a premiação atrasada do Campeonato Paulista. Então a diretoria se reuniu, né? E aí prometeu quitar pagar parcelado em 3 parcelas, né? Já a primeira parcela será no próximo dia 25 de julho. Isso vai motivar os atletas, acredito eu, né? Se o Corinthians jogar bem e ganhar o jogo contra o Cruzeiro, muita gente vai falar, olha, os jogadores começaram a jogar. E pode estar acontecendo isso? Pode, porque eu lembro muito bem quando o Vampeta jogava no Flamengo. Ele disse, o Flamengo fingia que me pagava e eu fingia que jogava. Todo mundo tem seu compromisso, quem trabalha tem que receber. O Memphis não tem culpa nenhuma do Corinthians ter feito um contrato caótico, porque todo o dinheiro que o Corinthians ganhar, o Memphis leva ele. E se o Memphis marcar gol, se o Memphis participar de gol, então eu não sei se o Corinthians torce pro Memphis fazer gol, se jogar bem, porque se ele fizer gol ou dar passe, ele vai receber mais 1,5 milhão a cada 15 partidas, ele recebe esse valor. Estratosfera. O Corinthians não tem dinheiro para pagar esse dinheiro ao Memphis Depay. Pra mim, opinião, tá? Se o Corinthians
sentar com o Memphis e fazer uma rescisão amigável do seu contrato, acho que seria bom para o Corinthians e seria bom para o Memphis Depay, porque hoje o Corinthians é um clube extremamente endividado, deve 2,5 bilhões, não tem condições de pagar um salário que chega a quase 6 milhões por mês, com todas essas mordomias que o Corinthians colocou no contrato do Memphis. Paga um hotel para o Memphis morar, está entre os 20 melhores do mundo, 279 mil reais que o Corinthians paga de aluguel, isso significa 9 mil por mês, mas com cozinheira, com segurança e carro blindado. Isso é uma irresponsabilidade absurda da diretoria do Corinthians ter feito um contrato desse. Dorival, Memphis Depay e Fabinho Soldado, eles estão pressionados e muito. Dorival diz que os jogadores estão empenhados ao presidente Osmar Stabler, mas acho que isso significa que Dorival não quer dizer que perdeu o grupo, né? Que seria, após um treinador perder o elenco, perder o grupo, já era, já acabou. Então o Dorival disse ao presidente que o elenco está muito empenhado. Eu, sinceramente, não acredito, porque eu tenho visto os jogos do Corinthians. Os jogos do Corinthians, se você tiver problemas cardíacos, você infarta. Porque você não vê determinação, você não vê entrega, você não vê raça, você não vê luta, você não vê jogadas criativas, você não vê empenho, você não vê nada. Então o Corinthians hoje é um Corinthians que anda em campo contra os adversários, que chega voando para ganhar a partida do Corinthians. Sabe que o Corinthians traz visibilidade. Um bom jogo, uma vitória contra o Corinthians, traz aí muita visibilidade. Então o Dorival chega para essa partida pressionado. Se ganhar hoje, perder o Botafogo, continua pressionado. E se perder a Copa do Brasil para o Palmeiras ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, Dorival será demitido. Essa é a minha opinião, porque Vojvoda está livre no mercado e o Cifute já analisou o trabalho do Dorival, do Vojvoda, que ficou mais de 4 anos no Fortaleza, e lá todo mundo entende que Vojvoda é um excelente treinador. Então é uma pedra no sapato do Dorival Júnior, que tem feito um trabalho infelizmente muito ruim. Dorival é uma boa pessoa? Dorival é um grande treinador? Mas no Corinthians não deu liga. Não significa que o Dorival é um péssimo treinador. Pelo contrário, acho o Dorival um excelente treinador. Mas você vê que não deu liga porque é o pior trabalho do Dorival dos últimos 5 anos. Então, sinceramente, Corinthians tem que melhorar, porque se não melhorar, Dorival Júnior vai cair. Você sabe que o presidente fala, o treinador, independente do resultado, está mantido. Cara, é uma pressão muito grande. A Gaviões vai fazer uma manifestação amanhã no Parque São Jorge. Vai cobrar mudança, vai cobrar postura. Então o Corinthians é um time grande que, se não vencer, não adianta nada. Tem que vencer. E esse jogo hoje do Corinthians contra o Cruzeiro, ele é extremamente importante, porque a torcida vai apoiar do início ao fim. Mas se se perder para o Cruzeiro hoje, ao final do jogo, você vai ver, vai ser uma vaia geral. A torcida tá no pé do jogador do Corinthians, sabe que o jogador tem curtido muita noitada, muita balada. Então isso faz com que os atletas não rendem em campo. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians hoje tem condições de vencer aí o Cruzeiro na Neoquímica Arena? Usa o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like também para fortalecer o trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.